TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas, dando sequência ao tema da semana passada, que tratou sobre as revelações no livro de Cantares de Salomão. E tivemos como texto base para esse programa, que será mais uma vez utilizado, o texto que se encontra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 9, que diz o seguinte: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E para dar sequência a este assunto, mais uma vez, temos conosco aqui o pastor Gilson Souza. Pastor Gilson, a paz do Senhor, seja bem-vindo de volta. Paz do Senhor, pastor Josias. É um prazer estar aqui novamente para dar continuidade a esse assunto tão importante para a nossa vida espiritual. Amém. Muito bem, então nós vamos já rapidamente para o tema do nosso programa de hoje, e eu faço aqui a primeira pergunta ao pastor Gilson: o que é Cântico de Cânticos e por que este cântico é de Salomão? É interessante, pastor Josias, nós entendermos que a palavra de Deus, ela tem a inspiração do Espírito Santo. Esse livro de Cantares de Salomão, ele foi considerado como um livro que fez parte do cânon das Escrituras. Portanto, ele tem sim a inspiração divina. O rei Salomão, quando compôs quando escreveu este livro, ele estava sim, sem dúvida, inspirado pelo Espírito Santo. Por isso é que o primeiro versículo, ele aponta logo este cântico, chamado de Cântico de Cânticos. E por que Cântico de Cânticos? Porque aqui está, em todos os 8 capítulos deste livro, o esboço daquilo que é o cântico do maior amor que já existiu em toda a terra, que é o amor de Jesus pela sua igreja. Jesus prefigurado aqui no livro, na figura do noivo, depois a figura do esposo, e a igreja na figura da noiva, o diálogo entre o noivo e a noiva, o esposo e a esposa. E aqui o que acontece? Durante todo o período da igreja, vai se cumprir aquilo que está aqui no esboço profético deste livro, conforme falamos da vez anterior, porque esse cântico é o cântico do diálogo que existe hoje entre a igreja e o Senhor Jesus, e a figura aqui de Salomão é a figura exatamente dentro de uma tipologia bíblica, a figura do Espírito Santo. É como se o versículo pudesse ser lido assim: Cântico de Cânticos, que é do Espírito Santo. Muito bem, mas vamos explicar aqui por que estamos dizendo a figura do Espírito Santo na pessoa do rei Salomão. Estamos dizendo isso por causa de um estudo bíblico chamado tipologia bíblica. Salomão, na tipologia bíblica, naquilo que ele fez de agradável a Deus, naquilo que ele não pecou, ele então assumiu essa tipologia. E isso é uma tipologia muito bem clara e entendível, inteligível na palavra do Senhor, porque assim como Davi, que foi o rei anterior de Israel, antes de Salomão, ele na tipologia bíblica, ele assumiu a figura do Senhor Jesus. Então Salomão, que veio logo em seguida, ele assumiu a figura da tipologia bíblica do Espírito Santo, naquilo em que ambos não pecaram, naquilo que fizeram de agradável a Deus. Tipologia é exatamente aquilo que mostra determinados personagens do Velho Testamento que naquilo que eles fizeram de agradável a Deus, eles alcançaram a figura do homem perfeito que é o Senhor Jesus. Eles tiveram suas imperfeições, mas eles mostraram ali, na figura do Senhor Jesus, na figura do Espírito Santo, que eles apontavam para aquele que viria mais tarde e esse seria perfeito, que seria o Senhor Jesus. Por exemplo, Davi, nos dias de Davi, o grande valor que existia nos dias de Davi, no reino de Davi, era prata. Prata na Bíblia simboliza redenção, salvação, redenção. Já nos dias de Salomão era ouro, o ouro é que tinha valor, prata já não tinha mais valor. Mostrando o quê? Que durante o período que o Senhor Jesus veio ao mundo,
Ele nos resgatou com o preço que ele pagou. O preço foi 30 moedas de prata. É o resgate das nossas almas, simbolicamente, né? Então, é o reino do Senhor Jesus. Mas o Espírito Santo, a característica do reino do Espírito Santo, do domínio do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo. Por isso o ouro simboliza o poder. Então há realmente uma comparação tipológica muito perfeita entre o rei Davi como tipo do Senhor Jesus e o rei Salomão como tipo do Espírito Santo. Então por isso é que esse livro, ele usa muito a palavra amor. Nós vamos ver muito a expressão amor, amado, amada minha, amado meu. Por que essa expressão? Porque ela está relacionada àquilo que nos une ao Senhor Jesus e que uniu o Senhor Jesus a nós. Porque a prova que o Senhor Jesus nos deu de que Ele nos ama foi o seu Espírito Santo. O Espírito Santo foi uma prova. E uma prova que Jesus nos deu de caráter interior, não é? Às vezes o esposo quer dar uma prova de que ama a esposa, ele dá um presente a ela, ele dá a ela um buquê de flores, né? Isso é uma prova exterior. Jesus não. Jesus, para mostrar que nos amou, para provar que nos amou, Ele nos deu uma prova interior. Ele nos deu o seu Espírito Santo para morar no nosso coração. Em compensação, nós só podemos dizer que amamos a Jesus através do Espírito Santo. A palavra de Deus diz: ninguém diz que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Por isso a expressão cântico de cânticos, o cântico do maior amor que já existiu. O amor que foi capaz de fazer com que Jesus viesse lá da eternidade para poder nos demonstrar esse amor por nós aqui neste mundo. Mas em compensação é através desse mesmo amor, que é o Espírito Santo, que nós também sairemos um dia deste mundo e no arrebatamento nós iremos viver com Jesus na eternidade. Que coisa maravilhosa. Há um conteúdo profético muito intenso, muito grande, no livro de Cantares de Salomão. E isso me leva a fazer a segunda pergunta. Qual é a associação que nós podemos fazer dessa linguagem poética do livro de Salomão, do Cantares de Salomão, com o seu conteúdo essencialmente profético? Muito bem, o livro de Cantares de Salomão, na sua divisão de livros, né, a Bíblia tem a sua divisão de livros, né, os livros proféticos, livros poéticos, livros históricos, né? Ele é um livro poético. Agora, o que acontece? O poeta, quando ele compõe a sua poesia, ele usa uma linguagem, que é a linguagem da obra criadora. O que fala o poeta? Ele fala do sol, ele fala da lua, ele fala das árvores, né? Os rios, os montes. Então ele usa a linguagem da obra criadora. Agora, este livro, quando usou a linguagem da obra criadora, ele estava apontando profeticamente para outra obra, que é a obra redentora. Por quê? Quando ele fala, por exemplo, sobre o sol, ele está se referindo profeticamente ao Senhor Jesus como o sol da justiça. A expressão assim, do capítulo 6, verso 10, brilhante como o sol, formosa como a lua, brilhante como o sol. Porque o sol ali é Jesus como o sol da justiça. O que é a lua? É aquela que reflete a luz do sol. Então, a igreja fiel de Jesus, ela é como a lua, ou seja, ela reflete a luz ou a revelação de Jesus na vida dela. Então, por isso, esse livro, portanto, a linguagem dele é uma linguagem poética, lírica, romântica até, mas o conteúdo é essencialmente profético. Por que profético? Porque fala do Senhor Jesus, porque fala da igreja, porque fala do Espírito Santo, e é interessante até que é um livro que se refere muito à igreja fiel de Jesus. Você vai pegar expressões, por exemplo, no livro, que diz assim, jardim fechado és tu, amada minha. Por que jardim fechado? É que pertence só a Ele. A igreja fiel de Jesus pertence só a Ele. Então, o livro ele é profundamente profético, o conteúdo dele, porque ele está falando do Senhor Jesus. E o que é interessante é que em alguns momentos do livro, a impressão que deixa é que o rei Salomão, compondo ali o livro numa linguagem poética, era como se ele estivesse ouvindo uma linguagem falada lá na eternidade. Você quer ver, por exemplo, o capítulo 4, no versículo 6, tem uma expressão muito interessante, que ele diz assim, antes que refresque o dia,
e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. O que é o monte da mirra? Que linguagem é essa? Essa linguagem se cumpriu no Senhor Jesus. Então Salomão, vivendo historicamente cerca de 1000 anos antes de Cristo, profetizando numa linguagem poética que um dia o Senhor Jesus ele iria, era uma linguagem que estava se processando lá na eternidade. Era como se Salomão estivesse ouvindo aquela linguagem lá da eternidade. O Monte da Mirra, que é o lugar onde Jesus foi prensado, lá no Getsêmani. O outeiro do incenso, o Gólgota, onde ele exalou o perfume, né, daquele culto que ele ofereceu a Deus ali na cruz, ao Pai, né, ali na cruz. E diz assim, antes que refresque o dia, ou seja, antes que eu vier arrebatar a minha igreja, eu vou primeiro ao Getsêmani, depois eu vou ao Gólgota, é a expressão poética. Você só alcança isso, pastor Josias, nós só alcançamos isso pela revelação do Espírito Santo. Então é uma linguagem essencialmente profética. Ela fala da morte, da ressurreição do Senhor Jesus. O que vem interessante também, um aspecto interessante, é que esse livro ele tem mensagens proféticas tão profundas, porque ele fala da igreja que deixa o mundo por amor de Jesus, porque Jesus deixou também a glória do Pai por amor à igreja. Então há momentos aqui no relacionamento, né, do noivo com a noiva, né? A noiva que Jesus preparou para si, não é? Aquela que quando ele saiu de casa, ela desejou ardentemente a volta dele. Volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho da gazela sobre os montes de Beté. É o desejo da igreja de que Jesus volte, né? E ele também dizendo, né? Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, né? Ele usa essa linguagem ali no capítulo 2, né? Versículo 10, versículo 13, são expressões que o Senhor Jesus usa. Ele fala de uma igreja que vai subir, vai ser arrebatada. Capítulo 5, versículo 1, ele fala do arrebatamento. Já vim para o meu jardim, amada minha, minha esposa. Quer dizer, o casamento já foi feito. Capítulo 5, versículo 1. Mas também fala de uma igreja que dormiu, uma igreja que não vai subir. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eu abri a porta ao meu amado, mas o meu amado já se tinha ido. Chamei-o e não me respondeu. Então há uma igreja que vai ficar. Então é uma linguagem muito profunda a respeito da igreja, né? A igreja que depois do arrebatamento, ela vai ser vista lá no milênio. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Que alva do dia? É a igreja amanhecendo o dia milenar com o Senhor Jesus. Está lá no capítulo 6, versículo 10. Né? Não é aquilo que eu vi lá no outdoor na estrada, não. É outra coisa. Então, é um livro, portanto, de uma linguagem, a linguagem em que a linguagem poética, ela usa a natureza para emoldurar, ou seja, a obra criadora para emoldurar a obra redentora. É, portanto, o livro de Cantares Salomão, um livro profético com uma linguagem poética, de uma maneira simples, nós podemos dizer isso. Podemos dizer isso. E nesse contexto, o companheiro aqui colocou algumas ou várias referências à igreja. Nós podemos então ver neste livro, do ponto de vista profético, a história da igreja do seu início ao seu final aqui na Terra? Podemos. Por exemplo, o início da igreja, ela se dá no capítulo 1, verso 2. Olha como é que se iniciou a igreja. O versículo 2 diz assim, beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Olha, como é que a igreja começou? Com um contato pessoal com Jesus. Ali está a referência à igreja que viu o Senhor Jesus pessoalmente, que ouviu a voz dele. A igreja que teve pessoas que foram capazes até de recostar a cabeça à altura do peito de Jesus, como o caso do discípulo, que, por certo, ele ouviu os sons das batidas do coração de Jesus. Então era o contato pessoal. A igreja que viu os primeiros milagres do Senhor Jesus, né? E esse foi o início da igreja. Então é uma linguagem poética. Beije-me ele, a esposa falando para o seu esposo. Porque melhor é o amor dele, quer dizer, melhor é o Espírito Santo dele do que qualquer outra alegria. Vinho fala de alegria, né? Então isso foi o início. Mas essa igreja, lá no capítulo 4, verso 16, ela vai ansiar de tal maneira pela volta do Senhor, que ela vai dizer no capítulo 4, o último versículo, diz assim, levanta-te,
vento norte e vem tu, vento sul, assopra sobre o meu jardim para que se derrame os seus aromas. Aí termina o versículo dizendo assim: se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse dos seus frutos excelentes. É esse último desejo da igreja, da volta do Senhor Jesus. E o capítulo 5, verso 1 já vem dando a resposta, dizendo assim: já vim para o meu jardim, irmã minha esposa, colhi a minha mirra. Então é o arrebatamento da igreja. Então ali vai encerrar esse período da igreja aqui neste mundo. Iniciou de uma forma em que ela fez uma escolha: melhor é o amor dele do que o vinho. E aqui no final o desejo dela de que ele volte para levá-la para si. Que coisa maravilhosa. E eu quero dizer a você que ainda tem mais. Na próxima semana ainda teremos mais uma edição do programa Conversas Bíblicas sobre este tema que é riquíssimo, que é maravilhoso, né, que nos enche de alegria ao contemplarmos a riqueza de revelações que a palavra de Deus nos traz. Pastor Gilson, muito obrigado pela sua presença aqui. O aguardamos para o nosso próximo programa. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, muito obrigado. Estamos então assim encerrando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Rádio e TV Web Manaim, juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.